Gente, eu finalmente aprendi como hackear a minha mente e como fazer as coisas que eu não tô afim de fazer e eu vim contar pra vocês hoje. Então continuem assistindo que vocês não querem perder essas dicas. Oi, gente, aqui é a Isabela do Médium FMG Instagram. Pra quem não me conhece, eu sou Isabela, óbvio, eu tenho 23 anos, eu estudo na FMG, tô no 6º ano. Coisa que aconteceu comigo ontem, e assim, tem muito tempo já que eu não faço vídeo, porque eu não tô tendo muito tempo, mas essa dica, eu falei, gente, eu preciso passar isso pras pessoas, porque nem eu acreditei quando eu descobri. Então, basicamente, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu agora tô fazendo internato de ginecologia, e eu saí pra fazer o internato em uma cidade que é longe de Belo Horizonte. E o internato é em Betim, né? E assim, não só é longe, como tem muito trânsito pra ir pra lá. Nos horários que a gente pega e sai do plantão, que é tipo de 7 da manhã às 7 da noite, ou de 7 da noite até 7 da manhã do outro dia. Então são os horários que tem mais trânsito e é um caos ir pra lá. Você não anda muito, tipo, você vai pela estrada, você pega muito trânsito, você não anda, é estressante. E você acaba não fazendo praticamente nada, sabe? Então, se você não quiser fazer nada no internato, por exemplo, tipo, você só tem que estar lá presente pra ganhar seu carinho. Mas nesse internato tem os plantonistas e você não tem nenhum residente, não tem mais colegas. Então é um internato que você faz muita coisa. E, sinceramente, eu tô estudando para minhas provas da residência dos Estados Unidos, Step 1, devo fazer no final do ano, e vou contar pra vocês tudo depois, e fazer uns flashcards, sabe? Um pouco. Não é que eu não queria fazer nada, mas eu também não queria ter que fazer tudo, sabe? Não é nem 8, nem 80. Então eu tava muito estressada quando eu descobri que eu ia sair nesse internato. Dentro de mil outras razões pessoais, mas essa era uma razão muito grande. E então eu tava pensando, nossa, tipo, ninguém tá nem aí. A faculdade, infelizmente, é um pouco assim, sabe? E, enfim, eu fui conversei com a minha psicóloga. Aliás, gente, isso é um conselho que eu dou pra todo mundo. Se vocês estiverem passando por algum problema, se vocês acharem que vocês não vão aguentar alguma coisa, se estiverem com dúvidas, procura ajuda, procura psicólogo, procura psiquiatra, procura ajuda de verdade, porque a terapia ajuda muito. Enfim, e não tinha como eu trocar de internato também. Então eu falei, ai gente, eu vou ter que fazer o melhor que der pra fazer, né? Mas eu confesso que assim, por mais que por dentro eu estivesse pensando, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que ir lá e que eu vou ter que dar esse tanto de plantão. São 13 plantões, então a você não aguenta. Então, pelo menos pra mim, eu tô começando a acostumar com essa rotina, então é bem pesado, porque a gente não tem só os plantões, a gente tem aulas na faculdade, aulas de manhã, aulas de tarde, a gente atende de manhã, depois à tarde vai pro plantão, e no outro dia à tarde tem que atender de novo. Então, por isso tudo, eu resolvi ir com a cabeça aberta, mas eu confesso que minha cabeça não tava tão aberta assim. Eu tava falando em dobro, né? Então vai dar tempo. Não deu. Eu cheguei 8 horas da noite lá em Betim. E o lugar é perigoso. Eles já avisaram pra gente, assim, que as pessoas roubam os carros, que as pessoas estão muito atrasadas. Eu não conhecia ninguém, era meu primeiro dia. Imagina o desastre. Depois eu vou contar pra vocês, se vocês quiserem. Então até deixa aí no comentário se vocês quiserem saber. Enfim, plantões inteiros pra eu fazer. E eu não vou aguentar isso. Eu, tipo, realmente... Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Eu consegui. Como que eu descobri isso? Como que deu certo? Sério. Gente, desculpa, tá com uns barulhos, porque tá tendo umas obras aqui perto, mas se eu for esperar o dia que acabar a obra pra gravar vídeo aí, que não vai ter vídeo nunca, tá? Porque eles começam cedo e terminam super tarde. Bem, voltando, vou contar agora o que foi que eu fiz. Eu tava pensando assim, vou ficar 2 horas no trânsito. E eu queria tentar pegar uma maneira de eu estudar enquanto eu estivesse nessas 2 horas no trânsito. Só que como é estrada, tem que estar com atenção boa, né? É perigoso, eu nunca peguei estrada na minha vida, então eu tô indo de carro, né? Eu nunca dirigi em estrada, então, tipo, é uma coisa ainda que eu tinha que aprender a mais, um estresse a mais. E, enfim, eu percebi que não ia dar pra eu ir estudando, não tinha nada, tipo, as minhas videoaulas que eu assisto pro Step 1, elas são meio densas, então se eu não prestar atenção nelas, depois eu perco muita coisa, não adianta nada eu ter assistido. Então, o que eu resolvi fazer foi que eu ia começar a ouvir podcasts. Todo mundo fala que é bom ouvir podcast quando tá dirigindo e tal, e eu já tinha tentado algumas vezes, não tinha gostado tanto, porque eu sentia que o podcast fazia eu perder meu tempo, sabe? Porque é 1 hora de podcast, eu ficava prestando atenção nele, e aí eu falava, essas coisas são muito longas, eu não vou assistir. E eu fui lá e perguntei para as pessoas no Instagram, então, aliás, obrigada a todos que indicaram. E alguns podcasts para eu ir conhecendo, que eu ainda estou conhecendo, aliás. E eu fui e coloquei no carro, fiz uma playlistzinha assim, tipo, e coloquei pra ir assistindo. E fui ouvindo, assim, aí já tava tipo, nossa, esse é muito ruim e tal, esse aqui é bom, esse aqui é mais ou menos. Coloquei numa velocidade, não foi tão aumentada assim, mas eu acho que às vezes o podcast é muito devagar, sabe? Vocês veem que eu falo rápido, eu penso rápido, eu gosto de ouvir coisa rápida também.
Então eu coloquei tipo 1.2 no Spotify lá. E fui andando, vindo, e aí no primeiro dia, com aquele estresse, gente, eu ouvi podcast, não adiantou em nada, porque sinceramente, eu não tava aguentando, eu tava desesperada, nossa, a ansiedade bateu e foi horrível, horrível, horrível. E na volta eu botei os meus podcasts, botei um pouco de música, porque música sempre me acalma, e enfim. E aí, segunda vez eu fiz a mesma coisa. Eu me preparei, eu saí antes, 20 minutos antes, então eu cheguei também 20 minutos antes, o que não faz sentido nenhum, porque, tipo, no outro dia eu saí 5h20 e eu cheguei lá 6h40. Daí quando eu saí 5h40 eu cheguei 8 horas, então, enfim, não faz muito sentido. Mas deu certo e eu cheguei mais cedo, isso também já me ajudou a acalmar. Fui ouvindo meus podcasts, tranquilo, já escolhi uns que eu gosto muito. Eu tô usando muito pra aprender sobre marketing, empreendedorismo e também pra poder ouvir coisas de medicina. Tem vários temas, depois também, se vocês tiverem interesse, eu posso indicar pra vocês podcasts e falar por que eu gostei, porque eu não gostei de cada um. Enfim, e aí... Tudo bem, tranquilo, eu tava tipo, ai, não aguento, tem que ir pro estágio, tem que ir pra dar plantão, é muito trabalho, eu não gosto de ginecologia. Ai, tem esse detalhe. Gente, eu não gosto de ginecologia, eu nunca gostei, e eu não me interesso, eu acho muito ruim. E eu fiz já ginecologia, acho que no 6º período, e obstetrícia no 8º período do FMG. Eu não tenho certeza se foram esses, mas eu acho que foi. E eu achei horrível, assim, de atender na ginecologia. A ginecologia mesmo, tipo, pacientes lá no hospital de ambulatório. E depois na obstetrícia a gente fazia pré-natal de baixo risco. E teve também um semestre de ginecologia no posto de saúde, que pra mim foi o pior de todos, porque eu não gosto de posto de saúde. E eu também não gosto de ginecologia, então juntou as duas coisas. Pra mim era, tipo, o pior dia da semana, sabe? A gente ficava o dia inteiro lá, e aí a parte de manhã era até legal, mas quando chegava a parte de ginecologia, nossa... Pra mim, eu não gosto, Isabela. Eu gosto de cirurgia e, mesmo assim, obstetrícia, lá a gente não gostava. E aí, enfim, né? Então eu já tava, tipo, indo desesperada, tipo, nossa, ainda bem que dá pra dormir um pouco no plantão e são muito trabalho, dá muito trabalho, eu fico cansada e não sei o quê. E aí, gente, aconteceu que esse final de semana eu tive plantão no domingo. Normalmente, os meus plantões são na quarta-feira à noite. Pelo menos nesse início, depois a gente vai trocar pra sexta-feira dia. Mas então, os 2 primeiros que eu fiz foi quarta-feira, de 7 da noite às 7 da manhã. Então, como que é mais ou menos a história? A gente tem um ambulatório de obstetrícia de manhã, atende a manhã inteira, daí almoça, tem um tempinho, né, pra poder descansar. Daí, nos 2 dias eu vim pra minha casa, dormi um pouco, acordei praticamente na hora de ir, fui. E aí eu fiquei lá de 7 até 7 da manhã, deu pra dormir um pouquinho de madrugada, mas às vezes eles podem te acordar pra você, às vezes tem parte de madrugada e tal. E aí, 7 horas da manhã, eu peguei meu carro, chego aqui umas 9, né, tem aula 1 hora de novo, então eu já chego cansada, dormi um pouquinho, fiz alguma coisinha que tava pra fazer, algum post no Instagram, então fiz uns flashcards, mas não dá tempo de fazer muita coisa. Almoço e vou atender em ortopedia, e aí fico lá até o final da tarde, do final da tarde já emendo pra estudar, até chegar à noite cansada aqui, dormir e começar um novo dia. Essa é a minha rotina do meio da semana. E aí, gente, que eu tinha plantão domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. E eu já tava pensando nesse plantão a semana inteira, tipo, eu não acredito que tem plantão no final de semana. Porque eu tô dando plantão também na IC, então sexta eu dei plantão, quarta eu dei plantão, e aí domingo outro plantão, e aí sábado teve festa de família, eu tava cansada, eu queria dormir, gente, às vezes tudo que a gente quer é descansar, né? E eu não queria ir pra esse plantão. Só que, gente, chega o sábado, um certo momento à tarde eu comecei a pensar, nossa, que vontade de ouvir um podcast. E eu falei, não, amanhã eu vou ouvir o podcast, que amanhã eu vou pro plantão e tal, então eu vou ouvir o podcast, tá tranquilo. E aí, no outro dia eu acordei 5 e pouco da manhã e eu não gosto de acordar cedo. E eu tenho ficado muito cansada pra acordar cedo. E eu falei, ai meu Deus, é hora de podcast. E aí eu entrei no carro, fui ouvindo podcast toda feliz, não sei o quê. E aí eu fui, e aí foi nesse momento que me bateu e eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu tava ansiosa pra ouvir podcast. Então eu acabei ficando ansiosa pra ir pro meu estágio, que é uma coisa que eu não queria fazer, que eu não gosto, que eu sempre tento evitar. E por isso que eu deixei até esse internato versão dos últimos, sabe? Enfim, gente, na hora que eu percebi isso, eu não acreditei, de verdade. Como que eu fiz isso? Como que eu comecei a gostar do estágio? Enfim, gente, eu cheguei lá ontem e eu tava gostando e eu fiz muitas coisas. E quando eu voltei, eu ouvi mais podcast, cheguei em casa super animada e tal, e com energia, querendo estudar. E normalmente é o contrário, tipo,
ginecologia é uma das coisas que suga minha energia, maternidade é uma das coisas que suga minha energia. Normalmente era pra eu chegar em casa, tipo, morta, tipo, drained, assim, querendo, sabe, tudo sugada e querendo dormir, não acordar nunca mais. E eu cheguei super animada, super feliz. E eu percebi, gente, que isso é por causa do podcast. E por que isso é por causa do podcast? Eu peguei uma coisa que eu não gosto e eu associei com uma recompensa que eu passei a gostar muito, que eu já queria fazer há muito tempo, que era ouvir podcasts. E eu só tava ouvindo podcast quando eu tava indo pro internato. Então, eu não associei essa recompensa com outras coisas que eu gosto de fazer. Porque eu poderia falar, todo dia quando eu for dirigindo eu vou ir ouvindo podcast. Mas aí, vocês entendem que ir pro internato ia ser um dia normal? Ir pra Betim ia ser um dia normal, e eu não queria isso. Eu queria que fosse um dia diferente, eu queria que tivesse alguma coisa que fosse me deixar animada pra eu ir pra lá e trabalhar muito, 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 sem nem sentar. Uma coisa que eu não gosto. E, então assim, eu botei esses podcasts, eu já fui descobrindo quais eu gostava, então eu já tava ansiosa pra ouvir. Eu passei essa semana, eu pensei algumas vezes, eu percebi isso depois. Nossa, será que já saiu um novo episódio do podcast tal? Deve ter saído. Ok, eu escuto no domingo. Eu fiquei até feliz que tinha um. Gente, isso é muita loucura de falar em voz alta, desculpa. Um novo episódio do podcast que eu gostei. Gente, sério. Eu ainda tô, tipo, chocada com isso. E, enfim, eu acho que isso é uma maneira que a gente pode fazer pra várias coisas, sabe? Como você vai hackear a sua mente pra gostar de uma matéria que, tipo, pra você aprender a realmente gostar de uma matéria que você não gosta, pra você, ao menos, suportar uma matéria que você não gosta. Você vai associar ela com coisas pequenas que você gosta. Então, seja um lanche gostoso, seja um Netflix depois que você terminar de estudar, seja, não sei, sair pra fazer alguma coisa legal, alguma coisa que te descansa, um tempinho de internet, mas você tem que fazer aquilo só quando você for fazer a atividade ruim. E tem que ser uma coisa que você realmente goste. No meu caso, a minha surpresa maior foi porque eu nunca tinha ouvido podcast na minha vida. Às vezes que eu tinha ouvido, tipo, um ou outro, eu não tinha gostado. Mas eu aprendi a gostar. E aí, eu aprendi a gostar muito, muito de podcast. E agora eu tô querendo ouvir toda hora, só que eu sei que eu só vou ouvir no dia do plantão. E eu vou continuar assim. Por que eu vou continuar assim? Porque até o meu cérebro entender que eu gosto de ginecologia também, assim como eu gosto das outras matérias, eu vou continuar ouvindo podcast só no dia que eu não gosto. E se aparecer outra coisa que eu não gosto de fazer, eu vou achar alguma coisa que eu gosto e vou botar pra fazer só nesse dia. Porque é uma maneira da gente recompensar o nosso cérebro. Quando a gente tem um objetivo que é muito longo, muito ao final, a gente às vezes esquece que existe esse objetivo. E o nosso cérebro fica com preguiça de trabalhar. Então, assim, o objetivo é residência, o objetivo é formar. Gente, formar só ano que vem, não vai mudar em nada na minha vida nesse momento. Então, por que eu vou pensar, eu tenho que ir no estágio porque eu vou formar, quando eu formar eu vou ficar feliz. Ou então, eu tenho que estudar geografia porque tem o Enem, e quando eu passar na faculdade eu vou ficar feliz. Tudo bem, é um objetivo maior, mas o seu cérebro não consegue entender aquilo. Mas quando você pega uma atividade que você gosta e põe antes, depois ou só depois de fazer uma coisa que você não gosta, você vai liberar endorfinas. E essas endorfinas que você vai liberar, elas vão fazer com que você comece a associar aquela coisa que você não gosta com algo que você gosta muito. Então seu cérebro vai começar a pensar assim, toda vez que eu estudar geografia, eu vou comer o chocolate depois. Então, estudar geografia é bom, porque tem o chocolate, eu gosto de chocolate. Você não pensa nisso, é involuntário. Acontece e dá certo. E eu tô muito chocada. E, gente, o pior, tô animada pra chegar quarta-feira e ir dar plantão de novo. Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática. Depois vocês me contam aqui ou lá no Instagram que se vocês colocaram em prática, se deu certo, como foi. E se tem alguma coisa que vocês não gostam, que vocês começaram a gostar. E deixem aqui embaixo também sugestões, comentários, reclamações também se quiser reclamar. Enfim, é isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje.